Olá, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. Olá, meu querido. Olá, você, meu querido irmão. Muito bom dia, paz do Senhor. Você que acompanha o nosso canal Mensageiro do Evangelho, um grande abraço. Que o nosso Pai Celestial venha abençoar a sua vida tremendamente nesta manhã de domingo. Eu tenho aqui uma mensagem. Sei que muitas pessoas não gostam, né, de ouvir uma mensagem desse tipo, né, porque muitas pessoas hoje já viraram, né, endureceram a cerviz, endureceram a cabeça, né, endureceram o coração para não receber mais, né, os bons ensinamentos e para não aceitarem mais a cobrança de Deus, né. Bem, mas vamos aqui ao livro de Isaías, no capítulo 56, verso 9 em diante, aonde Deus ele levantou ali uma acusação contra os falsos mestres, os falsos ensinadores, aqueles que muitas vezes faz o povo de Deus errar somente porque quer dar uma de boa no meio do povo, porque quer ganhar status no meio do povo, quer ganhar galardão no meio do povo. Inclusive, a gente quando fala povo, né, o povo que vive na carne, esse é o povo que está sendo agradado hoje pelos tais mestres, pelos tais profetas de hoje. Vamos aqui, portanto, você imaginou se Natan tivesse, né, o profeta Natan tivesse ido lá e agradado, passado a mãozinha na cabeça de Davi, né? Teria ido em contradição a Deus, contra Deus. Teria sido contraditório à vontade de Deus. Aqui diz o título da mensagem: a acusação de Deus contra os ímpios. Aí você pode imaginar que o ímpio é só aquele que nunca quis a palavra de Deus, né? Muita gente ímpia aí dentro da palavra de Deus, cometendo a impiedade, porque quando você rejeita a real autoridade de Deus na obra de Deus, você rejeita a vontade de Deus na obra de Deus, isso quer dizer que você está, né, contradizendo as coisas de Deus, a vontade de Deus, enfim. Olha lá, a acusação de Deus contra os ímpios, verso 9 e diante diz assim: vós todos os animais do campo, todos os animais do bosque, vinde comer. Já vou aqui, portanto, falando de cada verso onde te der para comentar. E aqui já dá para comentar quando Deus diz o seguinte, né, através de Isaías, ele autoriza Isaías a trazer essa profecia, esse recado ao povo de Israel. Então Isaías abriu seus lábios e disse: vós todos os animais do campo, todos os animais do bosque, vinde comer. Quem são os animais do campo? Naquela época, o povo, a congregação de Israel. Para os dias de hoje, a igreja gentílica, que situa-se no Brasil, que situa-se em vários e tantos outros países pelo mundo afora. Então, porque nós somos povo gentil, igreja gentílica. Então, esses animaizinhos que Deus fala, sabe quem são? São nós, somos nós mesmos. Quando ele diz: vinde comer, vinde se alimentar da verdade, vinde se alimentar do bom ensinamento, vinde se alimentar da minha correção, do meu cajado, né, das minhas cobranças, para que andeis nos meus caminhos. É isso que Deus está dizendo aqui nesta mensagem. Ainda continuando, no verso 10 diz: todos os seus atalaias são cegos. Quem são atalaias? Atalaias são os tais profetas. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, deitados, sonham e gostam de dormir. Por que ele está falando isso?
Deus mandou falar isso porque hoje a maioria dos homens, quando abrem um ministério, né, uma obra ministerial, né, evangélica, uma obra cristã, a maioria deles agora querem esperar que se venha tudo da obra. A maioria deles fazem assim, tá certo? A maioria deles fazem assim. Agora querem, portanto, né, ficar no descanso, não têm um trabalho de nada e querem viver apenas às custas do Evangelho, porque os profetas, a maioria trabalhavam, né? Os apóstolos também trabalhavam, não esperavam para comer às custas de ninguém. Os apóstolos não andavam esperando para comer às custas de ninguém. Mas vamos aqui ainda. E esses cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para sua ganância, todos sem exceção. A gente vê pastores, né? E a gente fica triste de ver que quando diante desta mensagem tão dura que o Senhor mandava ali para os pastores, os profetas de antigamente, que isso se renova nos dias atuais, e você vê que esta mensagem, ela é muito para os dias de hoje, porque fala em pastores, né? Porque esta mensagem ainda do começo aqui, fala, sabe o quê? Fala sobre a salvação para os gentios. Então, quando Deus aqui, né, no mesmo texto, ele então fala sobre a salvação para os gentios, né? Quando ele fala aqui sobre a questão dos eunucos, enfim. Então, aqui neste mesmo texto, Deus revela sobre os pastores. Então, esta mensagem é muito para os dias atuais, para os dias que nós estamos vivendo, né, atualmente, né, os nossos dias contemporâneos. Aqui no verso, então, 11, ele diz que esses cães são gulosos, e esses cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para sua ganância, todos sem exceção. A gente pode ver que muitos pastores, para poder se manter em cargos, para poder se manter na sua posição, né, eclesiástica, para ser querido no meio do povo, uma das iniquidades que eles estão fazendo hoje, né, é justamente agradar o pecado, agradar a carne. E para que ali o seu ministério cresça, que é o que eles mais estão precisando, estão querendo, o mais interessa para eles, né? Porque estão se tornando para os seus caminhos, eles levantam como algumas pessoas que têm cargo dentro da igreja, homens que já cristãos abandonaram suas esposas, né, e se pegaram a outra. Mulheres que vivem em fornicação são levantadas como diaconisas. Mulheres que vivem em fornicação, homens que vivem em fornicação, estão recebendo algumas, né, oportunidades bem mais do que as pessoas que são casadas. Pessoas que vivem em fornicação, elas sobem no altar para tirar louvores da harpa, né, no início de um culto. Mulheres que vivem bebendo cerveja, vinho na praia, né? Mulheres que vivem com amantes, mulheres que vivem em encontro, né, amorosos. Enfim, a gente vê, portanto, mulheres que não vivem segundo, né, os preceitos cristãos, mas elas têm as devidas oportunidades que na realidade não eram para ter dentro da casa do Senhor, não era para estar no púlpito, não eram para estar lá no altar, na verdade, mas estão justamente por amizade, porque homens estão fazendo da obra de Deus como se fosse a sua empresa, como se fosse a sua casa, como se fosse o seu boteco.
somente para segurar pessoas dentro da igreja. Então vai-se pela amizade. Se cria uma amizade, então sacode as pessoas lá em cima do púlpito, né? Aliás, lá atrás do púlpito, lá em cima do altar, que é um local que não é para fornicário, não é para pessoas que vivem na fornicação, não é para pessoas que vivem amaziadas, não é. Não é para pessoas que vivem, portanto, em adultério. Mas o altar hoje virou, né, um ponto onde pessoas que vivem na prática da fornicação, do adultério, podem estar lá em cima porque é meu amigo, é minha amiga, é da família, pode. Mas isso pode, sabe para quem? Para esses tais pastores que se tornam para o seu próprio caminho, que olham para os seus próprios deleites, que alimentam o seu próprio umbigo. Não é para poucos pastores que ainda ouvem a voz de Deus, não são como um Eli, né? Que está com a casa toda desarrumada aí, né? Mas querem brilhar no meio do povo, né? E para brilhar tem que dar uma de bonzinho, né? Tem que agradar a carne, tem que agradar o pecado. Mas o profeta de verdade, ele não está para agradar a carne, e tampouco agradar a pastores que estão fora do plumo. Não, ele está para agradar a Deus. Ainda existem homens que querem agradar somente a Deus e não se rendem aos preceitos, né, iníquos de um ministério ou de uma igreja. Sabe por quê? Porque a vontade dele é agradar a Deus. Chega lá, cobra, prega a verdade, ganha almas. Quando complica, ele sai do meio, porque não adianta estar no meio de pessoas, né, que acham que estão convertidos e são unicamente convencidos, né, de que são realmente pessoas de Deus. Nós sabemos que muito pesado será o fardo. Aliás, muito pesado será o juízo, né, para pessoas que vivem dentro de obras que se dizem que é de Deus, mas fazendo com que o pecado ali dentro seja como um pão de fermento, né? O pecado fica robusto em cima do altar, atrás do púlpito, com o microfone na mão. Sei que muitas pessoas às vezes não gostam de ouvir essas verdades, mas essa é a verdade que tem que ser posta, que tem que ser mostrada. Nós não podemos, você, eu, a gente que toma conta da obra do Senhor, nós não podemos jamais permitir que pessoas que vivem, né, em deleites aí do pecado, como é que uma mulher não tem compromisso com um esposo, né, mas vive em encontros amorosos ainda? Como é que uma mulher dessa pode fazer parte, né, de grupo de senhoras, conjunto de senhoras, né, usada pelas 7 saias para andar em garupa de moto por aí, fazendo ainda, né, coisas erradas, em encontros amorosos, sexo fora do casamento, né? E à noite está lá na igreja tirando os louvores da harpa cristã, no culto, na abertura, e fazendo parte do grupo de senhoras, conjunto de senhoras. Então isso é somente para quem permite isso, são pastores que estão se tornando para o seu próprio caminho, como está aqui, para a sua própria ganância, né? Então ele é o quê? Deus está dizendo aqui, ele é um cão guloso, porque ele quer agradar aquela pessoa, para que aquela pessoa possa achar ele de bonzinho. Esse é o meu bom pastor, né? Aqui no verso 12, aí ele diz o seguinte: vinde, dizem, trarei vinho e nos encheremos. Aqui quando fala vinho, justamente é que a pessoa pode ter o direito de fazer o que quiser, mas o seu cantinho na igreja para participar está aberto. Não, ele não pode ficar só no cantinho lá sentado, não. Mesmo que esteja em pecado, mas é meu amigo, ela é minha amiga.
não importa que esteja em fornicação. É minha mãe, não importa que esteja em fornicação. É minha irmã, não importa que esteja bebendo cerveja nas praias, né? Não importa que esteja tomando vinho na praia, não importa. Vai tirar o louvor da harpa, vai estar aqui no altar porque é minha mãe, é minha irmã, é minha prima, é minha amiga, é amiga da minha esposa. Pode, né? Pode. Só que Deus vai fazer essa cobrança de forma muito severa, né? Porque profeta Eli vai pagar caro. Então, nos encheremos de bebida forte, diz aqui, e o dia de amanhã será como hoje, ou ainda mais festivo, né? É isso, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela é fiel. Então, espero que esta mensagem ela venha alcançar alguém que esteja dirigindo a obra segundo os deleites de seu estômago, segundo os deleites de seu ego, segundo os deleites do seu próprio pensamento, da sua própria vontade, segundo os deleites, né, da sua carne, segundo os deleites do seu próprio caminho, porque Deus ele vai cobrar muito caro dessas pessoas. O ensinamento está aí, o que Deus manda está aí. Agora, eu fico preocupado sim com essas pessoas que estão, né, se declinando para esse caminho. Aqui fica o meu abraço a todos, um bom dia, um ótimo final de semana. Logo mais, tá? Assista aí este vídeo, deixe o seu like, o seu comentário aqui no nosso canal Mensageiro do Evangelho. Já sou grato a todos que sempre nos acompanham, tá? Deus abençoe e até a próxima.